Parece até loucura acreditar, mas essa impressionante cordilheira que hoje se estende pela América do Norte já foi um dos lugares mais extraordinários dos Estados Unidos, e por mais inacreditável que pareça, esse lugar fascinante já foi coberto pelo oceano. Naquela época, gigantes dominavam as águas. Verdadeiros monstros marinhos para os quais qualquer predador dos dias atuais seria apenas uma presa fácil. O lar dessas criaturas foi chamado de Western Interior Seaway, um vasto mar interior que existia há cerca de 80 milhões de anos. Naquele tempo, o que hoje conhecemos como América do Norte ainda era dividido em duas massas de terra, Laramídia e Apaláquia. O tamanho desse oceano, aproximadamente 2.500 pés de profundidade, 600 mil metros de largura e mais de 3.200 quilômetros de comprimento. Sim, era gigantesco, e suas águas abrigavam verdadeiros titãs, criaturas colossais, com até 50 metros de comprimento. O verdadeiro ápice da cadeia alimentar daquela era. Tartarugas marinhas tão grandes quanto um carro SUV. Sim, você ouviu certo. Tartarugas do tamanho de um carro. E que tal um peixe com 20 metros de comprimento? Capaz de engolir um ser humano adulto inteiro, sem sequer mastigar. E existiam criaturas tão monstruosas, tão absurdamente colossais, que eram capazes de engolir um Porsche inteiro, de uma só vez. Mas a figura mais aterrorizante desse mar antigo era, sem dúvidas, o predador supremo. O habitante subaquático mais mortífero e invencível de todos os tempos. O interior marítimo ocidental era o lar de tudo o que é mais assustador e gigantesco que você pode, ou não, imaginar. O primeiro desses predadores mortais que vou apresentar para vocês era conhecido como Tylosaurus, uma criatura verdadeiramente assustadora. Se esse titã dos oceanos aparecesse nos nossos mares hoje, seria um verdadeiro caos para todas as criaturas marinhas que conhecemos. Ele fazia parte dos Mosassauros, um grupo extinto de répteis marinhos gigantescos, e era um dos principais representantes da sua linhagem. O Tylosaurus foi uma das espécies mais comuns daquela era, e também uma das maiores. Chegando a medir cerca de 14 metros de comprimento e pesar impressionantes 8 toneladas. Mas não se deixem enganar pelo tamanho desse monstro. Ele era extremamente rápido e ágil. Conseguia caçar suas presas nas profundezas escuras dos oceanos com uma facilidade assustadora. Era uma verdadeira máquina de caça. Seu corpo flexível e aerodinâmico permitia atingir altas velocidades, tornando quase impossível escapar. Sua enorme cauda, que representava quase metade do corpo, garantia manobras rápidas durante a perseguição e com um crânio leve e bem adaptado. Era capaz de engolir presas grandes com surpreendente facilidade. No estômago de alguns Tylosauros já foram encontrados dentes do enorme Pithecanthus mortoni, um predador colossal que podia atingir impressionantes 10 metros de comprimento. Também foram descobertos restos do Platecarpus planifrons, um lagarto marinho da família dos Mosassauros, com cerca de 4,2 metros de comprimento. Como podemos ver, o Tylosaurus devorava tudo o que aparecia pela frente. Pequenos animais, outros predadores e até indivíduos da própria espécie. Seu crânio media, em média, entre 1,2 e 1,5 metros. Isso lhe permitia arrancar grandes pedaços de suas presas, ou até mesmo engoli-las inteiras com uma única mordida. Recentemente, foi encontrado no estômago de um Tylosaurus de 9 metros o esqueleto de um pequeno plesiosauro de pescoço curto, com cerca de 2,4 metros de comprimento. Por mais difícil que seja acreditar, ele foi engolido por inteiro, quebrando apenas alguns ossos no processo, sem sequer arranhá-los com os dentes. Pesquisadores acreditam que o réptil talvez ainda estivesse vivo no momento em que foi devorado. Quanto aos dentes do Tylosaurus, eles eram verdadeiras armas, achatados por dentro e arredondados na superfície externa, perfeitos para agarrar as presas, sem lhes dar qualquer chance de escapar. Se uma vítima tentasse fugir para as profundezas escuras, onde a visibilidade era quase nula, o Tylosaurus ainda assim conseguia encontrá-la. Provavelmente auxiliado por terminações nervosas sensíveis, ou até mesmo receptores elétricos localizados na ponta do crânio, o rostrum. Alguns fósseis foram encontrados com o rostrum quebrado, mas cicatrizado durante a vida do animal,
com crescimento ósseo no lugar da fratura. Isso pode ter sido causado por uma colisão contra rochas, ou talvez por uma cabeçada intencional durante o ataque a uma presa. Essa espécie era realmente agressiva, como mostram os sinais de danos ósseos encontrados, resultado de batalhas contra outros predadores, muitas vezes incluindo membros da própria espécie. Acredita-se que conflitos entre Dilosauros e outros Mosasauros fossem comuns e, ao invés de caçarem apenas presas mais fracas, eles lutavam entre si. Muitas vezes, eles comiam e feriam uns aos outros, raramente sobrevivendo até a velhice. Se o maior Chilosaurus nadasse ao lado do maior tubarão branco existente hoje, com certeza o deixaria aterrorizado. Com cerca de 43 pés de comprimento, o equivalente a mais de 13 metros, ele seria 3 vezes maior que o tubarão branco e 8 vezes mais pesado. Sua mandíbula media mais de 5 metros de comprimento, quase metade do tamanho total de um tubarão branco. Esse titã dos oceanos poderia, com extrema facilidade, devorá-lo por inteiro. O Tylosaurus era sem dúvidas o predador mais mortífero dos oceanos. No entanto, não era essa espécie que governava os mares. O Mosasaurus hoffmanni, uma criatura de aparência verdadeiramente aterrorizante. Parente distante dos lagartos monitores, essa espécie decidiu que o oceano era um lugar muito melhor para viver. O Mosasaurus hoffmanni é a espécie tipo do seu gênero e pertence à subfamília Mosasaurinae, dentro da família Mosasauridae. Ele é considerado o maior predador de sua época, destacando-se pelo seu tamanho monstruoso, o verdadeiro ápice dos predadores. O auge da família dos Mosasauros, um predador mortal e assustador. Esse monstro dos oceanos atingiu proporções colossais. Um de seus maxilares, de tamanho impressionante, foi encontrado na região de Penza, na Rússia, medindo aproximadamente 1,65 m de comprimento. Também foram encontrados outros fragmentos semelhantes, com impressionantes 8 pés e meio. Estima-se que o comprimento médio dos Mosasauros ficasse em torno de 56 pés, ou seja, mais de 17 metros. Alguns cientistas, porém, sugerem que ele poderia alcançar cerca de 43 pés. Assustador, não é? Por muito tempo, esse mosasauro foi um dos maiores predadores marinhos de sua era, e possivelmente o maior predador de todo o período Cretáceo. Seu peso podia variar entre 33 e 60 mil libras. Ao analisarmos as estimativas de tamanho e peso, ficamos diante de um dos maiores répteis marinhos carnívoros entre todos os hiperpredadores já conhecidos. O crânio desse gigante se destacava entre os outros mosasauros pela sua brutalidade e força impressionantes. Diferente da mandíbula do Tylosaurus, que era extremamente flexível e móvel, as mandíbulas desse monstro eram menos funcionais, mas atacavam suas presas com movimentos poderosos, para frente e para trás. No entanto, o Mosasaurus não era perfeito. Seu faro era menos preciso que o de outras espécies. Isso porque sua principal arma de caça eram os olhos. Suas grandes órbitas oculares capturavam mais luz, proporcionando uma visão aprimorada e de longo alcance. Porém, sua visão binocular era limitada, cobrindo um ângulo de apenas 29 graus. Isso significava que ele não conseguia estimar com precisão a distância até sua presa. Mas isso não fazia a menor diferença. Estamos falando de uma verdadeira máquina de caça. Quanto à falta de um olfato apurado, há uma teoria que explica. Seu domínio como hiperpredador não dependia de rastrear, mas sim de atacar com pura força e velocidade. O Mosasaurus hoffmanni atacava qualquer coisa que cruzasse seu caminho, até mesmo a maior tartaruga que já existiu em nosso planeta. Ela pesava impressionantes 2.170 quilos e media cerca de 4,5 metros de comprimento. Mais conhecida como Archelon, essa tartaruga pertencia à extinta família Protostegidae, do período Cretáceo. Uma verdadeira gigante da sua espécie, suas nadadeiras chegavam a 5 metros de envergadura. Quando se deslocavam em terra, elas deixavam rastros que facilmente lembrariam as marcas de uma escavadeira. Seu crânio grande e robusto media cerca de 77 centímetros de comprimento e seus bicos em forma de pinças lembravam o de aves de rapina, capazes de quebrar conchas e moluscos com facilidade. Para qualquer predador, capturar essa tartaruga gigantesca era um desafio imenso.
principalmente por causa de sua carapaça, que funcionava como uma verdadeira armadura blindada. Apesar de toda essa proteção, o Archelon ainda poderia se tornar vítima do poderoso Mosasaurus hoffmanni em determinadas circunstâncias. Há muitas evidências fósseis que mostram que o Archelon sofreu ferimentos graves ao longo da vida. Em alguns casos, ela sequer possuía mais uma de suas nadadeiras. Paleontólogos acreditam que muitos desses ferimentos podem ter sido causados pelo próprio Mosasaurus hoffmanni. Esse monstro marinho espalhou o terror nos oceanos por muito, muito tempo. O maior crocodilo da história, o Deinosuchus. Ele habitava as costas durante boa parte. Do período em que o mar interior ocidental cortava a América do Norte, era o segundo maior predador dessas águas, ficando atrás apenas dos gigantes mosasauros. Com uma aparência muito semelhante aos crocodilos e jacarés dos dias de hoje, é provável que a evolução tenha entendido que já havia criado o predador perfeito e o deixou praticamente inalterado por dezenas de milhões de anos. O Deinosuchus viveu em ambos os lados do mar interior, formando duas populações, a ocidental e a oriental. Ele parecia ser adaptado tanto para ambientes de água doce quanto para ambientes marinhos. Alguns paleontólogos consideram que se tratava de uma única espécie. Outros preferem dividi-lo em duas: o Deinosuchus rugosus, que vivia na costa ocidental, e o Deinosuchus riograndensis, que vivia na costa oriental. O tamanho dessas feras era assustador. A população oriental podia chegar a 8,8 metros de comprimento, pesando pouco mais de 2 toneladas. Mais que o dobro do tamanho de qualquer crocodilo vivo atualmente. Mas, se isso não parece o suficiente, os equivalentes ocidentais podiam atingir 12 metros e pesar cerca de 7 toneladas. Para efeito de comparação, os maiores crocodilos da atualidade chegam a 5,2 metros e pesam cerca de 1.100 quilos, ou seja, o Deinosuchus era 2,5 vezes maior e 7 vezes mais pesado. Um verdadeiro titã, capaz de caçar tanto dinossauros herbívoros quanto carnívoros de sua época. Squalicorax. Esse tubarão pré-histórico dava trabalho até mesmo para os superpredadores de sua época. Pertencia a um grupo de tubarões do período Cretáceo, da família Anacoracidae, uma linhagem extinta há milhões de anos. Seus dentes eram pontiagudos e serrilhados, perfeitos para agarrar e rasgar a carne de suas presas. O Squalicorax era uma das poucas criaturas marinhas capazes de predar pteranodontes, enormes répteis voadores com envergaduras de até 39 pés. Isso sugere que ele possuía uma visão excelente, capaz de rastrear essas aves, enquanto mergulhavam na água para pescar. Assim como o Mosasaurus lembra um lagarto monitor gigante, e o Deinosuchus se assemelha a um crocodilo colossal. O Squalicorax tem uma aparência muito parecida com a do tubarão branco moderno. Como vimos no vídeo de hoje, o mundo pré-histórico estava longe de ser como o conhecemos agora. Titãs reinavam os oceanos e qualquer criatura dos dias atuais correria um risco enorme se cruzasse o caminho desses monstros marinhos. Na maioria dos casos, esse encontro significaria o fim. Se você assistiu até aqui, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Sério, isso ajuda demais e nos incentiva a continuar trazendo mais vídeos como este. E compartilhe também com aquele seu amigo que adora saber como era a vida pré-histórica. Fiquem com Deus e até a próxima!